nós temos aí dois tipos de substância, tanto em região de encéfalo e medula, tá, que formam o sistema nervoso central. A primeira substância que vocês já viram na parte macroscópica, tá, a gente tem a substância branca, né? Então, se fizermos um corte histológico, por exemplo, de região de encéfalo e medula, a gente consegue separar essas substâncias, né, branca e cinzenta, na substância branca. Então, o que nós vamos encontrar? Geralmente são encontrados axônios mielinizados, então que contém bainha de mielina, tá? E uma célula da glia, tá? Que vocês já viram que são os oligodendrócitos. Então, geralmente a substância branca são regiões aí de medula e encéfalo, tá? Ocupadas por fibras com axônios mielinizados. Já na substância cinzenta, uma visão microscópica, nós teremos algumas estruturas como corpos de neurônios, dendritos e a porção não mielinizada do neurônio. Tá? E essa substância cinzenta, na verdade, né, ela é predominantemente encontrada na superfície do cérebro e do cerebelo, ou seja, na parte mais periférica, no córtex, tá, do cérebro e da região do cerebelo. Aqui nós temos aí uma representação da medula, tá? Então a medula tem essa forma de cilindro, né, com uma coluna central que é a substância cinzenta e ela tem essa forma de uma letra H. Tá? Essa forma aí da parte interna aqui, né, da medula, que seria a substância cinzenta, é envolta por uma massa de substância branca. A substância branca vai corresponder aos feixes aí de axônios mielinizados, como foi falado no slide anterior, que vão trafegar aí de forma ascendente e descendente, integrando funcionalmente a medula e o encéfalo. Já a substância cinzenta, na parte mais interna, formando o H medular, ela é formada pelos corpos de neurônios e fibras axonais sem mielina, então amielinizados. E vai estar funcionalmente aí organizada com áreas sensoriais, associativas e também motoras. Tá? Na substância cinzenta, a gente vai encontrar os circuitos de neurônios aí que processam todos os sinais nervosos. Tá? Então, aqui um corte histológico da substância cinzenta, do H medular, onde a gente tem a representação de um neurônio. Por exemplo, um núcleo aqui de célula da glia. Tá? E as fibras nervosas. Então, essa é a conformação de uma substância cinzenta vista ao microscópio. Já é um pouco diferente aí da substância branca, onde a gente vai encontrar aí, né, toda essa gama de fibras nervosas aí. Tá? Na substância branca da medula também tem uma apresentação aí, tá, de uma organização de modo que as fibras descendentes e ascendentes elas vão trafegar em colunas distintas, tá, formando estruturas como tratos e funículos. Tá, porque aí vão veicular por esses tratos e funículos algumas informações relacionadas a ela. Então, se nós formos, né, relembrar aí da parte anatômica, todas as camadas aí das meninges, tá? Então, que são as membranas, né, formadas por um tecido chamado de tecido conjuntivo, então são membranas que envolvem e protegem o sistema nervoso central. Nós temos aí as três camadas, né? Então, uma camada um pouco mais externa, chamada de camada dura mater, uma camada intermediária chamada de camada aricnoide ou aricnoidea e uma terceira camada mais interna chamada de pia mater.
como que essas camadas, né, elas se comportam, como que é a composição dessas camadas. Então a dura mater ela vai ter, né, num corte histológico, ela é formada por um tecido chamado de tecido conjuntivo denso, tá? E ela vai fazer parte ali, né, nesse mesmo corte histológico vai ser evidenciado um espaço chamado espaço epidural, ou seja, tá, que ele vai ficar entre a dura mater e a região aí de aracnoide. Tá? Então, já a aracnoide, né, ela vai ter um espaço abaixo dela, chamado de espaço subaracnoide, que é por onde vai trafegar e veicular o líquor, né, líquido cefalorraquidiano. E o tecido, o tipo de tecido que nós vamos encontrar num corte histológico da última camada mais profunda do sistema nervoso central, é um tipo de tecido chamado tecido conjuntivo frouxo. Então, voltando, tá, uma visão mais aí macroscópica. Então, vamos iniciar aqui, tá, do osso do crânio. Tá? Então, aqui a calota craniana. Nós temos um revestimento dessa calota craniana por periósteo, né, um periósteo. Então, fica na parte mais periférica desse osso craniano. Tá? Ele é extremamente vascularizado e extremamente inervado. Tá? Então, ossos que possuem periósteo formam um calo ósseo. Tá? Então, o osso do crânio é um osso que possui aí, né, os ossos do crânio possuem periósteo. E aí nós temos a primeira camada, chamada de dura mater. Tá? Uma camada mais intermediária, chamada aracnoide. Então, a gente vai ter um espaço, tá, entre a dura mater e a aracnoide, como foi falado no slide anterior, tá, que seria o espaço epidural. Entre a camada aracnoide, que é a camada intermediária, e a camada mais profunda, nós temos um espaço chamado espaço subaracnoide, que é por onde vai trafegar aí o líquor. Tá? E sim, a última camada, tá, que seria a pia mater, tá, aqui em roxo. E aí vem a membrana basal, tá? E aí já temos aí, né, a região chamada de glia limitante e o cérebro, por exemplo, representado, né, como a estrutura mais profunda. Então, como que seria um corte histológico, tá, dessas camadas? Então, a gente vai ter, né, a região aqui de dura mater, tá? O espaço aqui subaracnoide, tá? Que já vai fazer uma comunicação aqui com a região de pia mater, representada aqui pela letra P. Tá? Temos uma vascularização de uma maneira mais perpendicular, tá? Que vai infiltrar aqui na superfície perivascular, tá? Atravessando a superfície do cérebro. Então, essa é uma visão histológica, né, das camadas aí que a gente encontra nas meninges até o acesso aí e perfuração pela vascularização em direção ao encéfalo. Então, uma nova imagem aqui histológica, onde a gente vai ter a dura mater. Tá? Então, voltando, dura mater é uma membrana de tecido conjuntivo. Então, caracterizado aqui pelo tecido conjuntivo. Temos um espaço epidural ou subdural. Tá? E aí já entramos na camada intermediária, chamada camada aracnoidea, né? Onde a gente vai encontrar abaixo dela um espaço chamado espaço subaracnoide, por onde vai trafegar, né, o líquor. Tá? E entramos na última camada, né, relembrando, formada por um tecido conjuntivo chamado de tecido conjuntivo frouxo. E essa camada é representada pela pia mater. Tá? E aí já encontramos aqui bandas nervosas,
tá? E toda uma vascularização aqui, representada uma veia,